Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da TV Rally. Finalmente o Rally chegou ao fim, pelo menos a etapa de campo, né? Ao longo da última semana, as equipes 22 e 23 do Rally encerraram seus levantamentos, fazendo avaliações aí tanto pelo sul do MS, quanto oeste do Paraná e norte do Paraná. Então daqui para frente é só a gente tabular os dados, fazer as nossas estimativas e trazer para vocês. E no episódio de hoje a gente aproveita aí para trazer tanto o Henrique Eggers quanto o Vinícius Oliveira, que coordenaram essas duas equipes, para contar um pouquinho como que foi essas últimas semanas de Rally. E aí, já estão com saudade do campo? Rapaz, bom demais. A gente gosta de estar no campo, né? O agrônomo traz isso no DNA. Estar no campo é extraordinário e embora a gente seja exigido um trabalho grande, muito trabalho, suor, embaixo de chuva, frio, calor, parece que esses meses foram semanas, porque a gente gosta de estar lá sujando botina. Rapaz, fale por você, cara, que 6 meses aí por semana deu trabalho aqui. Vocês estão no campo, eu não sei, mas que deu trabalho. Não, brincadeira à parte aí. Eu sei que quem mais trabalha é quem tá no campo aí, que tá ralando. É chuva, é sol, é poeira, é barro. Não é fácil, né, Vini? Começa cedo e termina tarde, então, assim... Mas o Rally é uma espécie de experiência, assim, passa rápido mesmo, passa mesmo. Parece que foi ontem que a gente estava embarcando para o Mato Grosso para fazer as avaliações da soja, no dia 8 de janeiro. Foi 8, né, Henrique? Foi isso mesmo. Foi 8 de janeiro. Primeira equipe. E agora a gente finalizando a última equipe do Rally do Milho, com os dados coletados. Agora o trabalho fica no escritório. Agora a gente compensa, agora a gente troca o calor, o frio, pelo ar-condicionado do escritório por uns dias. E esse foi um ano, né, que o Rally teve de tudo, né? Porque teve frio também, né? Ao longo das últimas semanas já estava fazendo frio nessas regiões. Um contraste hein, que a gente pega no longo do Mato Grosso, aquele calorzão lá de fevereiro. Judia, né? A equipe do Henrique e do Valmir pegou bastante calor ali no oeste e no médio norte, né, Henrique? É isso mesmo, a gente pegou temperaturas ali próximo a 45 graus, né? Então temperatura extrema ali. A gente suou a camisa. E na semana seguinte, a minha equipe com a Ana e com o Gildomar, a gente pegou 8 a 10 graus em Campo Verde. Então, assim, o clima foi muito diferente essa safra. Isso preocupa o produtor também. Sim. Mas vamos lá, tudo que é bom, então, dura pouco, né? Tá quase acabando o Rally, mas eu acho que tem muita coisa pra gente compartilhar com vocês. Tem todos os resultados dessa etapa milho que a gente vai divulgar. Tem mais evento aí pela frente. Então acabou, mas ainda tem um trechinho aí pela frente, muito dado pra trazer pra vocês. Ô André, aqui ó, essa aqui é a forma que a gente chega no Rally. Essa aqui é a forma que a gente sai do Rally. A gente tem que procurar umas imagens aqui para mostrar as camisetas do Rally do Valmir, né? Nossa, porque o Valmir, rapaz... São as mais sujas. Esse branco das camisetas aqui não existe na camiseta do Valmir. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos começar esse episódio aqui. Vamos falar um pouco sobre o que vocês viram em cada uma das regiões. Vamos falar também, vamos ser ABC do Agro nesse episódio com os nossos amigos da OCP Brasil. E por último, mas não importante, vamos fazer um anúncio aqui de algumas datas aqui, alguns anúncios de eventos que a gente vai ter ainda ao longo do Rally da Safra. Com o patrocínio da FMC, Santander, OCP Brasil, Prometheum e Soitec, a TV Rally está no ar. Bora lá, pessoal, etapa de campo do Rally, chegando no final. Eu acho que já devemos ter rodado em uns 80 mil quilômetros nessa edição. E esses dois feras que estão aqui na minha frente, aqui, Henrique e Vinícius, junto com a Ana, acho que foram os que mais percorreram o Rally esse ano, né? Já sabe aí quantos quilômetros, Henrique? Rapaz, a gente andou muito. Eu por exemplo, eu fiz as contas ontem e eu conheci 10 estados brasileiros, rodei pelo menos 9 equipes coordenando. Então foram vários quilômetros, isso contando só o carro, né? Fora o avião que tá no ar, fora tudo trajeto que a gente percorre, né? Pra baixo, pra cima, pra chegar no local de destino para fazer as avaliações. Vamos montar aqui os indicadores por pessoa do Rally, né? Ver quantas equipes, quantos quilômetros, quantas amostras feitas, quantos cafezinhos tomados em aeroportos.
Tem bastante dado que dá pra levantar. Exatamente. Essas sugas que a gente adquire aqui... menos, Vic. Para. Daqui a pouco eu já vou ter que te dar um aumento aí, né, cara? Pelo amor de Deus. Chorão. Mas é assim mesmo. A gente... Uma contabilização prévia vai ser mais de 80 mil quilômetros rodados, porque ainda tem a contabilização dos carros extras que a gente roda também, né? Então, são muitos estados, muitos quilômetros e muito mais ainda lavouras avaliadas. E precisa, né? Esse Brasilzão aí grande pra caramba, condições muito distintas ao longo de todo o Brasil, desenvolvimento das lavouras. Então, fazer rally no Brasil é bem mais difícil que fazer rally lá dos Estados Unidos, que em 3, 4 dias o pessoal percorre tudo, que o calendário é muito parecido lá, né? Então, você consegue em poucos dias percorrer todas as regiões de produção. E aqui no Brasil, até esse tempo que a gente leva... É justamente porque o ciclo das culturas, dependendo da região, é muito distinto. Sim. Enquanto a gente está começando a colher no Mato Grosso soja, talvez a gente tenha... Talvez não, a gente tem lavouras que estão terminando de ser plantadas, talvez no Rio Grande do Sul. Aconteceu isso esse ano, né? Aconteceu esse ano também. E daí é mais chão para a gente rodar. Pois é. Bom, muito bem, vamos falar então um pouquinho de safra. E daí são uma semana que vocês percorreram tanto o sul do MS... quanto também aí o oeste e norte do Paraná. Como é que foi a divisão de vocês aí em termos de equipes? Um ficou no MS, outro no Paraná, como é que foi a divisão? Não, as nossas equipes foram complementares. A minha equipe fez a região leste do estado, né, a parte sudeste do estado do MS, enquanto a equipe do Henrique fez a parte oeste, a parte da fronteira, né, Henrique? É, isso aí. Ali em Mato Grosso do Sul eu percorri de Ponta Porã, Amambaí, aquela parte mais ao oeste do estado, mais perto da fronteira. E você ficou então mais lá em Dourados? Dourados, Maracaju, Sidrolândia, Naviraí. Então a gente percorreu bastante estado ali. Carapó também a gente percorreu. Então tem muita lavoura naquela região. E daí no Paraná também teve divisão? No Paraná eu cheguei por Guaíra, porque eu desci pela região mais ao oeste, mais à fronteira. Cheguei em Guaíra também, uma cidadezinha bem próxima à fronteira. E aí eu desci mais pelo lado do oeste, então... Ficou lá em Toledo, depois Cascavel, fazendo as avaliações mesmo. Ali. Isso aí. Ali as lavouras estão muito bem naquela região, bem distribuídas, né? Então eu fiquei avaliando aquela região ali, enquanto o Vinícius ele ficou mais próximo a Goerê, né? Isso, eu subi ali. Eu entrei, saí do MS entrando para o Paraná por Assis Chateaubriand, Goiôerê, aí depois subi até Campo Mourão e Maringá. Então no MS o Henrique ficou mais no oeste, mais divisa com o Paraguai, Vinícius mais no leste, e no Paraná, Henrique no oeste e Vini mais em direção ao norte. Ao ali, norte, né? Isso, subindo mais ao norte. Muito bem. Agora, são duas regiões, né, que a gente já falava lá no evento pré-rally, que foram regiões que plantaram bastante tarde esse ano, né? Eu lembro que a gente trouxe um dado aqui que a gente mostrou pro pessoal, falando que no Mato Grosso do Sul, por exemplo, 71% das lavouras haviam sido implantadas já num calendário de risco, né? Que é calendário aí que já entra ao longo do mês de março, abril, do plantio do milho. E no Paraná não foi muito diferente também, né? 60 e tanto % aí de lavouras implantadas nesse calendário de alto risco. Agora vamos primeiro falar um pouco mais do Mato Grosso do Sul, e daí a gente está falando só do sul do MS, né? Porque o norte do MS é uma outra realidade, talvez muito mais parecida lá com o sudoeste de Goiás. Agora no sul do MS, deu para ver de fato essa diferença em termos de calendário das lavouras? Deu. A gente encontrou lavouras, uma outra lavoura sendo colhida, então a colheita é muito pequena, muito incipiente, enquanto a gente encontrou lavouras também saindo do estágio de grão-bolha, né? Então, o calendário de plantio ele foi mais extenso, ele se prorrogou um pouco mais, e com isso a gente tem mais essa dificuldade, né, Deco? Que a gente falou no começo do programa, né? Que é saber encontrar o melhor momento para poder avaliar essas lavouras. Se fizer um paralelo, né, com o ano passado, eu acho que ano passado essa etapa do rally passou nessas regiões aí uns 15, 20 dias antes, né? Sim, E mesmo a gente atrasando essa etapa do rally em 20 dias, ainda a gente está falando de um estágio de desenvolvimento mais atrasado, né? O que dificulta a avaliação, né? Porque você acaba pegando lavouras sob condições muito distintas, né? Sim. Perfeito. O estágio das lavouras esse ano, como você disse, foi 20 dias. Ano passado a gente começou dia 5 de junho a avaliar essas regiões. Esse ano a gente começou dia 25.
Então, 20 dias de diferença para a gente conseguir encontrar o melhor calendário. Foi mais ou menos próximo do que a gente viu ano passado, sim. Bom, essa é a realidade do Mato Grosso do Sul, mas também é uma realidade do Paraná, né? Inclusive, o Paraná foi um estado que não conseguiu plantar toda a área que havia sido planejada com milho, justamente por conta dessa questão de atraso, né? O produtor do Paraná acaba ficando muito receoso de plantar, por exemplo, em abril, porque você fica suscetível a geadas. E eu acho que essa redução de área do Paraná que teve no milho acabou abrindo espaço para outras culturas também, né? Vocês conseguiram ver no campo, Henrique? Sim, nossa, foi esse ano a gente percebeu muitas áreas que ano passado eram milho, que o produtor perdeu o calendário, e que esse ano ele teve que optar por outras cultivares, né? Outros tipos de variedades do inverno, né? Então teve muito sorgo, muito trigo, muita aveia também, aveia branca bastante, o pessoal investiu bastante no cultivo da aveia, que são culturas que têm um menor risco, o investimento também é um pouco menor e consegue tolerar, né, esses períodos mais críticos aí, a qual o milho não tolera. Em contrapartida também é normal você encontrar algumas áreas que ficaram em pousio e o produtor optou por fazer uma planta de cobertura para aumentar um pouco de matéria orgânica ali no sistema. Reciclagem de nutrientes. Claro. Né? Muito bem, mas vamos falar então um pouco de produtividade, né? Ao longo daquele evento que a gente fez do pré-rally, a gente falava muito do comportamento do clima ao longo do mês de maio, né? Já foi no maio quando a gente fez aquele evento ali, que vinha o clima se desenvolvendo de forma satisfatória, mas a gente elencava aqui uma série de riscos, né? Seja um risco de parar de chover, de você ter alguma estiagem, ou ainda o risco de geada, que poderia tirar aí bastante produção. Vamos falar primeiro do Mato Grosso do Sul. Como é que vocês viram aí o potencial das lavouras no sul do MS? Está de acordo com o que a gente vinha estimando no início dessa etapa? Sim. As primeiras lavouras e as lavouras intermediárias estão com um potencial produtivo interessante, mas o que surpreende são as lavouras mais tardias. Nas duas equipes a gente notou isso, né, Henrique? Que as lavouras tardias elas têm um ganho de potencial maior com relação ao ano anterior, né? Então a gente percebe que isso aconteceu no Mato Grosso, aconteceu em Goiás, agora acontece no MS e também a gente percebeu isso um pouco no clima, Paraná. né? Porque junho teve um clima, acho que bastante favorável ainda para o desenvolvimento dessas lavouras, né? É a palavra-chave, né, da safra, é o clima. O clima foi a palavra-chave, mandou em tudo e ele ajudou, porque choveu espaçado e em muitas regiões choveu no momento da polinização, né? É lógico, o Henrique pegou algumas outras regiões que não aconteceu isso, né, Henrique? Você encontrou o produtor reclamando que não choveu, né? Sim, eu encontrei produtores que relataram problemas de chuva e falta de chuva na polinização. Isso então vai afetar, né? A gente vai ver umas espigas sem os grãos completos até em cima, né? Como essa aqui, que já é uma lavoura mais do Paraná, onde o potencial está melhor e choveu bem nesse período, que é um período crítico. Agora, isso estavam falando para o Mato Grosso do Sul, né? No Paraná talvez tenha uma diferença em termos potencial maior, né? Tanto em relação do oeste em relação com o norte do estado. Vocês conseguiram ver isso no campo? Sim, André. A gente vê que a região norte ela vai ter um potencial prejudicado, né? Choveu menos, então ela vai ter um potencial menor em relação à região oeste. Faltou um pouquinho mais de chuva, faltou um pouquinho de água ali para a turma. E deu para avaliar essas lavouras no norte aí ou estava muito em estágio inicial ainda? A gente procurou lavoura para avaliar, a gente teve que rodar bastante, né, para poder achar lavouras que não estavam em grão bolha, né. A gente encontrou, claro, mas a gente vê que uma grande parte delas ainda estavam muito novas para ser avaliadas. Algumas lavouras, inclusive, já estavam apresentando um ponto de murcha, né, Henrique? O Henrique encontrou uma lavoura ou outra já bem, com bastante deficiência, já estava precisando de chuva, estava bem estressada. Então... Agora, essas espigas que vocês trouxeram aí, vocês selecionaram elas no campo, né? Que são espigas aí bonitas, com enchimento até a ponta. Selecionaram a dedo essas aí, né? São particularidades, né? Assim, a gente trouxe alguns exemplares para mostrar algumas coisas que a gente percebeu nessa safra. Primeira coisa, número de grãos por espiga, né? Então essa espiga aqui vai mostrar isso, né, Henrique? Isso. Enquanto essa aqui vai mostrar com relação ao tamanho de espiga. Esse ano a gente nota que tem espigas maiores, sabe? A gente vê em também, comprimento, tá? E a gente vê que as espigas, ela não tem a parte da chupeta que a gente comenta tanto nos vídeos, né? Então quer dizer que no período
ali o período crítico, que é no florescimento, choveu bem, então encheu até o final. A gente vê aqui a espiga cheia até o final, então isso vai impactar no número de grãos por espiga. Sim. Então, assim, já é um reflexo, né? A gente olha aqui, ó, essa lavoura seria uma lavoura que, durante o período vegetativo, quando está definindo o número de grãos por fileira, número de fileiras, certamente ela teve o potencial reduzido, enquanto essa aqui já encontrou um clima favorável. Então, assim, são lavouras que durante a polinização choveu, então não teve problema. Ou se fosse tudo assim, se hein? fosse tudo lavouras de... Foi de uns 200 milhões de toneladas aí pela frente. A gente encontrou lavouras com 22 fileiras de grãos, mas a gente também encontrou lavouras com 12. 10, 12. Fala um pouco aí, Henrique, em relação a essa metodologia de avaliação do rally. O que vocês estão medindo no campo aí? Eu acho que dá para exemplificar isso um pouco também. Não, legal. Um dos primeiros componentes que a gente avalia é o número de plantas por hectare, né? Plantas e número de espigas viáveis por hectare. Então, esse ano a gente percebeu que o número é muito positivo e a gente está... É uma das nossas primeiras avaliações, né? Depois a gente vai, então, vai fazer a contagem do número de grãos na fileira, né? Para a gente poder... estimar essa quantidade de grãos e número de fileiras por espiga. Muito bem, e se a gente tivesse que apontar aqui alguns destaques, Vini, qual que é o destaque do MS? O destaque para o MS vai para o stand, né, estabelecimento das lavouras, a parte de stand, muito boa, né? E eu acho que o Henrique vai concordar comigo que as lavouras que ele avaliou também tiveram as últimas lavouras um bom desempenho, né, Henrique? Isso, perfeitamente. Talvez essa diferença entre as lavouras mais tardias, que vieram com potencial bastante interessante, porque geralmente as tardias vão perdendo um pouco de potencial produtivo, né? À medida que o calendário vai avançando, naturalmente o produtor tira o pé ali, né, do investimento. Mas eu quero salientar um outro ponto também que eu achei muito interessante, com relação à sanidade. Eu já estava me esquecendo desse ponto. A gente nota, tanto para o MS quanto para o Paraná, que os produtores, apesar de terem plantado mais tarde, eles optaram por fazer um bom controle. Eles aprenderam a manejar, né, estão aprendendo a lidar com a cigarrinha. E quando a gente entra na lavoura, a gente encontra lavouras um tanto mais limpas, tanto com relação à fumagina, não tem tanta presença de cigarrinha nessas lavouras, tá? Não, legal. E isso é algo que a gente conversou desde o início, né? Sim. Ano passado foi um problema gigantesco a questão da presença da cigarrinha e de fato esse ano a gente viu que o controle foi muito mais adequado. Então essa observação aí é muito legal também. Agora, Henrique, se tivesse que colocar os destaques do Paraná, quais seriam? O destaque é que, como o Vinícius comentou, esse stand também está muito positivo. O problema agora no Paraná vai ser esse milho mais tardio, né? Que ele ainda está sob risco, né? Então o produtor está com medo aí, tem uma previsão nos próximos 15 dias vai entrar uma nova onda de ar frio. Então pode ocasionar geada, a gente não sabe porque a gente vai ter uma certeza até uns 5 dias antes, né? Mas é um ponto de atenção aí. E que, embora a gente veja um potencial desse milho melhor do que ano passado, ele está sobre risco ainda, né? Exatamente. A gente vai ficar atento aqui ainda, né, para ver o que vai acontecer em termos de clima nessas regiões e vamos estar trabalhando as nossas estimativas também baseado nisso daí. A gente não trouxe ainda estimativas para esses estados, ou pelo menos revisões em relação ao que a gente colocou lá na largada etapa milho, porque a gente está trabalhando esses dados ainda, né? Então o pessoal está trabalhando em cima das análises, mas eu deixei justamente por último a divulgação do nosso evento de fechamento da etapa milho, onde daí sim a gente vai trazer essas informações para vocês, com os destaques de cada estado, com estimativas de produtividade por região e também a produção total do estado. Qual que é teu chute aí, Vini? A gente aumenta a nossa produção em relação ao que a gente estimou na largada do rally ou não? Eu vou falar como eu sempre falo no levantamento, né? Eu daria um totó pra cima. Eu acho que tem espaço, né? Tem espaço. Tem espaço. Vamos ver. Pessoal, marque aí, evento totalmente gratuito no dia 19 de julho. Estaríamos aí, eu e o Valmir Assaís, que é o coordenador técnico do Rally, às 17 horas, então apresentando os resultados desse fechamento da etapa milho. Então aproveite aí para acessar o site do Rally, fazer suas inscrições e participarem de mais esse evento, né? O evento agora de fechamento da etapa milho. Já fez sua inscrição, Henrique? Rapaz, eu fui o primeiro, e tu? Que dia que você fez então? Isso eu fiz. Pegou!
Eu não fiz a minha, bem lembrado. Vou entrar lá para dar volume nos dados. Muito bem, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês então nesse episódio. E eu queria encerrar o episódio de hoje chamando aqui o quadro ABC do Agro com a participação da Tânia Souza, que é especialista agronômica da OCP, falando aí sobre os organos minerais. Vamos dar uma assistida? Fertilizantes organominerais e seus benefícios para a agricultura. Eu sou Tânia Souza, especialista agronômica da OCP Brasil, e este é o ABC do Agro. O aumento do potencial produtivo das lavouras está diretamente ligado a uma demanda crescente por nutrientes, ocasionando uma maior necessidade de aplicação de fertilizantes para suprir as exigências nutricionais das plantas durante todo o seu ciclo. Portanto, é primordial que se invista cada vez mais em pesquisas sobre novas tecnologias e fontes de nutrientes que possam aumentar a eficiência dos fertilizantes convencionais e reduzir as perdas. Diante desse contexto, o segmento de fertilizantes organominerais traz oportunidades para a inovação. Os organominerais são definidos como produtos que resultam da junção de elementos minerais com materiais orgânicos. De acordo com o Ministério da Agricultura, eles devem apresentar garantias, especificações e características estabelecidas para a sua composição, devendo apresentar os seguintes teores mínimos: 8% de carbono orgânico, uma CTC de 80 mmol por quilo, 5% de somatório entre macronutrientes primários, NPK, 3% de somatório para formulações com macronutrientes secundários ou micronutrientes e uma umidade máxima de 20%. A fração orgânica dos fertilizantes organominerais geralmente é oriunda de resíduos de origem vegetal e animal, como esterco, restos de cultura da colheita, palhadas, raízes de plantas, além dos micro-organismos. Algumas fontes orgânicas têm se destacado pelo seu potencial e pela quantidade de nutrientes que contêm, bem como pelas vantagens logísticas para a coleta e pela disponibilidade ao longo do ano. Dentre elas, os dejetos da produção de suínos, aves e bovinos e os resíduos do setor sucroalcooleiro são as que apresentam maior potencial de aproveitamento econômico. A utilização de fertilizantes organominerais pode trazer diversos benefícios para as plantas e meio ambiente. As frações orgânicas, aliadas aos componentes minerais das formulações, podem estimular a atividade biológica, melhorando as características físicas e químicas do solo. O fósforo é um dos nutrientes que poderá ser beneficiado com essa tecnologia, em função da presença de ânions orgânicos nos grânulos de fertilizantes organominerais. Os ânions orgânicos competem pelos sítios de adsorção de P, abundantes em solos tropicais, reduzindo a fixação desse nutriente e favorecendo a absorção pelas plantas. Em resumo, essa nova geração de fertilizantes tem o potencial de oferecer à planta nutrientes essenciais, ao mesmo tempo que promove o reaproveitamento de subprodutos das agroindústrias e de outras fontes de biomassa. No Brasil, os resultados obtidos com o uso desse fertilizante vêm sendo bastante promissores, e ele pode ser uma opção benéfica na diversificação de produtos usados na agricultura. Entretanto, é importante lembrar que cada tipo de solo e cultura possui suas particularidades e necessidades específicas, portanto, devem ser respeitadas as recomendações técnicas. Gostou desse conteúdo? Então acesse o site da OCP Brasil, ocpbrasil.com.br. A Tânia que já até participou do Rally no campo também. Tânia, obrigado aí pela sua participação. E eu encerro assim o episódio de hoje, contando com a presença de vocês no dia 19 de julho, às 17 horas, para assistir aqui os resultados finais da Etapa Milho. Um abraço.